Mateus 7, glória a Jesus. Vamos ler verso 1 em diante. Muitas vezes eu já ouvi e as pessoas insistem em repetir as mesmas coisas, dizendo assim: só Deus pode me julgar. Você fala alguma coisa, muitas vezes com amor, na intenção, muitas vezes, de orientar a pessoa no caminho da verdade. A pessoa fala assim: quem é você para me ensinar ou para me julgar? Quem me julga é Deus. E muitas vezes a pessoa que fala isso é a pessoa que está enfiada no pecado. Então, o pecado dela tá gritando para todo mundo ouvir. E aí ela solta uma pérola dessa, para dizer assim: ó, ninguém fala do meu pecado não, tá? Que só quem pode me julgar é Deus. E aí, muitas vezes, por falta de entendimento, o cristão fala amém para isso. E aí fica, muitas vezes, morno e muitas vezes até apoia. Fica do lado do pecador, não entendendo nada do que a palavra explica. Glória a Jesus. Então aqui vamos ler, irmãos, verso 1, Mateus 7, verso 1. Nós vamos entender pelo Evangelho que nós devemos julgar tudo. E, na verdade, nós fazemos isso. O crente faz isso, o cristão faz isso, o judeu faz isso, o gentil faz isso. Tudo que você vai fazer, você primeiro julga antes de fazer. Se aquilo vai fazer bem para você ou se não vai, se vai te dar algum benefício ou não, algum lucro ou não, prejuízo ou não. Você julga se aquilo é perigoso ou não. E aí você faz, aí você vai, aí você age. Isso é julgar. Uma coisa é julgar situações, julgar fatos, segundo uma base de conhecimento que você tem. Outra coisa é você julgar e condenar uma pessoa. Isso daí a palavra não ensina nenhum de nós a fazer, a condenar ninguém. Porque hoje alguém pode estar condenado. Você pode até ter o discernimento de que uma pessoa não está em Cristo. E a palavra diz: aquele que crê em mim não é? Quem crê em mim não é condenado. Mas quem não crê já está? Aí a pessoa fala assim: eu não creio em Jesus. Você julga, você tem entendimento, você fala: está condenado. Você precisa falar para ele: você está condenado, viu? Você é um morto-vivo, viu? Se prepara porque o inferno é quente. Conhecido também como lago de fogo. Tem um texto que diz que o fogo não se apaga, o bicho não morre. Tem uma parábola que diz que um rico que foi para lá pedia para Lázaro, um pobre, molhar o dedo e pôr na língua dele para aliviar um pouquinho o sofrimento. É para lá que você vai, viu? Se prepara, negão. É isso que a palavra ensina? Claro que não, né? E nós vamos pregar isso hoje. A palavra nos ensina, sim, a julgar com discernimento, reter a palavra da verdade, receber o conselho. Você deve julgar a palavra pregada aqui no púlpito? Sim. Você deve julgar, sim. Ué, mas o pastor Silvio mesmo falou na outra pregação recente, aí ele falou, né? Um exemplo de você ouvir pregação do YouTube, de rede social. Ele falou: ó, fique esperto com isso daí. Você não conhece a vida do cidadão, está profetizando na sua vida, está falando amém? Não é? Não faça isso. Ué, você conhece os irmãos, você conhece quem prega. Muitas vezes tem uma mensagem escondida ali de alguém que você não conhece e vai te levar para o engano, para o abismo. Às vezes é um cego que está conduzindo cegos e você vai lá e abraça uma doutrina, não é? Mas o apóstolo Paulo mesmo disse aos Gálatas uma vez, não é? Se um dia até eu mesmo trouxer outro evangelho para vocês, não recebam. Então o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Hoje eu tenho entendimento, hoje eu tenho Cristo, hoje eu tenho o Espírito Santo. Vocês estão me ouvindo, mas se amanhã eu aparecer aqui transtornado das ideias, doido, pregando outro evangelho que vocês não conhecem, não recebam. Nem que apareça um anjo do céu. Você vê um anjo na sua frente, coisa mais linda. Que nem as igrejas falam aí, né? Com o cajado, com o cálice na mão, com a espada flamejante, né? Só faltou o rabo e o chifre, né? Porque o Espírito Santo não ensina essas coisas, né, irmão? A gente já pregou isso outro dia, sobre os anjos, né? Mas as pessoas falam de anjo, querem adorar anjo. Então a palavra fala: olha, tenha discernimento, né? Ah, quer dizer que eu não creio, se aparecer um anjo para mim, eu nunca devo crer. Você vai ter que discernir se aquilo é de Deus ou não é. Não é? Porque se ele vier com outra mensagem, te dando uma outra conduta, te mandando fazer algo que é contrário ao evangelho, você já sabe. Você ouve, julga e fala: esse é o diabo disfarçado, não é? Se transfigurando em anjo de luz. Se possível fora, enganaria até os escolhidos, diz a palavra. Não é? Então vamos ler, irmãos. Eu já falei de monte aqui. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo que julgardes sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Traduzindo
Por que você repara num cisco que está no olho do seu irmão, enquanto tem um galho de uma árvore no seu? É nesse sentido aqui o texto, né? Ou, como dirás ao seu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis que eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu? Opa, então eu vou tirar o argueiro do olho do meu? Mas primeiro eu tenho que estar purificado. Primeiro eu tenho que ter entendimento. Então, a mensagem, ela é completa. Eu não vou ficar só no verso 1. Então, não quer dizer que você virou professor de todo mundo. Você tem que ter sabedoria para levar o evangelho e esclarecer e tirar as pessoas das trevas, para não sair dando pérolas aos porcos, levando contenda e dissensão e briga ao invés de paz e libertação, né? Mas, então, a palavra está dizendo assim, não queira você falar do evangelho sem antes você ter sido purificado por ele. Não queira você levar a luz para quem está nas trevas se você ainda está nas trevas. Você não tem luz para dar luz. Você é um hipócrita, né? É o que ele está dizendo aqui. Então nós sabemos, né, que no meio deles ali haviam muitos fariseus, judeus, gente que precisava de conversão e vivia fazendo julgamentos. Se os irmãos repararem também, os judeus, os fariseus principalmente, a função deles era essa. Eles julgavam os casos dentre o povo e não só julgavam, como condenavam. Então eles pegavam uma pessoa em adultério, eles julgavam a pessoa, a lei deles dizia, precisa de 2 testemunhas. Quem é testemunha desse fato? Eu e eu. A pessoa levanta a mão ali. O que você viu? Tá, e você? O que você viu? Então tem aqui 2 testemunhas, esse tal então agora vai ser apedrejado, todo mundo, né? Levanta as mãos aí e atira a pedra, né? E matava a pessoa. Com base no que eles faziam isso? No judaísmo, né? E nós fazemos segundo a reta justiça do Evangelho, do Novo Testamento. Então nós não saímos atirando pedra em ninguém. O Evangelho não ensina isso. Mas o Evangelho ensina a ensinar com paciência, com mansidão, com longanimidade, não é isso? Para que aquele que ainda precisa de entendimento venha receber entendimento. Para que não venha espanar, para que não venha escandalizar, não é isso? Também fala, mas quando é um herege, fala 1 ou 2 vezes, depois não fala mais. Porque é o homem que contende, que rebate, né? Não convém contender, rebater, entrar em confusão, em dissensão. Você vai abrir sua boca para falar alguma coisa do evangelho, aquilo virou uma briga, se cala e encerra o assunto. Não é isso? É o que a palavra ensina. A gente não vai lá por causa do horário. Glória a Jesus. Tem um outro texto, está em João 7, eu só não sei aonde que está, mas a gente vai achar aqui. Aqui é um capítulo grande, verso 15 em diante. João 7, 15 em diante. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? E a multidão respondeu e disse, tens demônio. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes, fiz uma só obra, e todos vos maravilhais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, e no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, o Senhor Jesus estava mostrando para eles que eles eram hipócritas. Porque com o intuito de matar Jesus, eles fizeram vista grossa. O Senhor Jesus usou um exemplo, falou assim, olha, vocês querem me matar porque eu curei um enfermo num dia de sábado. E a lei de Moisés diz que no sábado ninguém pode trabalhar. Só que vocês têm escrito aí nas escrituras de vocês um fato em que um homem foi circuncidado, que é uma regra da lei, tem que ser circuncidado ao 8º dia. Se o 8º dia cai num sábado, vocês quebram a lei do sábado para não quebrar outra lei. E aí eu venho, faço uma justiça do amor, da libertação, num dia de sábado, e vocês fazem vista grossa e querem me matar. Vocês são hipócritas. Não é?
E aí ele fala, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta. Então é isso que muitas vezes acontece. Não é? Então muitas vezes se deixa de lado o entendimento, a razão, a fé, e se julga pela aparência. A palavra não ensina a julgar pela aparência. Mas nós temos que julgar segundo a fé, segundo o entendimento. Né? Então aqui, claro, né, o Senhor Jesus está falando aqui da lei. Vocês deveriam ser justos, ainda que julgando segundo a lei de vocês, segundo a lei de Moisés. Estão sendo injustos, não é assim que se faz. Não é? Em 1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 5, verso 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei-os os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende bem, não é retende tudo. Perceberam? Então ele começa falando assim, olha, considerem em estima aqueles que presidem, aqueles que pregam, aqueles que são ministros do Evangelho, que estão à frente de vocês. Olha, não fiquem em contenda, não fiquem arrumando confusão. Não é? Receba-os em estima. Tenham paz entre vocês. Olha, admoesteis os desordeiros. O que é admoestar? É corrigir. Admoestar não é corrigir? Aí o desordeiro fala assim, quem é você para me julgar? A palavra está ensinando para eu admoestar. Consoleis os de pouco ânimo. Sustentei os fracos. Sejais pacientes para com todos. Então, os irmãos percebem que ele vai dizer aqui, ó, verso 19, não extingais o Espírito. O que é extinguir o Espírito? É você não aceitar nada espiritual. Ninguém serve para pregar para você. Ninguém tem o Espírito Santo. Apagueis, né? Quer dizer, o Espírito Santo quer falar e você não quer ouvir. Só você é santo. Você não ouve ninguém. Não é? Não extingais o Espírito. Não desprezeis as... É o eis que eu te digo, o que ele está dizendo aqui? Eis que eu te digo, muda a voz aqui. Amanhã, irmão, até o dia 5 desse mês... Deus vai aparecer na sua casa e eis que um varão vai bater na sua porta. É isso? Não, não é isso. Né? Não desprezeis as pregações. Profetizar é pregar, é anunciar a pregação do Evangelho. Examinai tudo. O que é examinar? É julgar. É uma outra forma de julgar. Você vê, você examina. Peraí, esse irmão ensinou isso daqui. Será que é isso mesmo? Né? Antes de você falar que é mentira, pega a Bíblia e examina. Será que esse irmão está certo? Será que esse irmão está louco? Porque não parece isso não. Peraí, deixa eu ver isso aqui. Examina, olha e retende o bem. Ó, isso daqui é a palavra de Deus, tá vendo? Ó, eu não sabia. Não tinha entendido assim, mas olha que coisa boa. Aprendi. Retém, recebe conselho. Não é? Glória a Jesus. Vamos ver um outro texto aqui, 1 de Coríntios. Depois a gente volta em Tessalonicenses. Quem quiser pôr a mão aí, pode pôr. Ou colocar um marcador. Capítulo 14. 1 de Coríntios 14. O tema aqui é um pouco, a princípio, um pouco diferente, né? Mas ele vai fazer sentido. Porque aqui ele está falando dos dons, né? Está finalizando o tema dos dons, que começou lá no capítulo 12. Porque a igreja estava cheia de falação de língua, estava cheia de problema, né? Verso 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quanto muito por 3. E por sua vez, e haja um intérprete. Então começou alguém aqui, Xalamanaia, eu nunca falei em língua, não sei, e nunca imitei ninguém falando língua, então eu não sei falar, né? Ninguém está interpretando, não tem nenhum estrangeiro aqui. Eu estou entendendo, esse irmão está na carne, acabou, eu julguei. Não é? E se eu estiver aqui pregando e está atrapalhando o culto, irmão, controla a sua língua, por favor, está atrapalhando o culto. Porque esse espírito de confusão não é de Deus. Estou julgando, não estou? A irmã pode, por favor, ficar quietinha?
controlar, porque a palavra diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, por favor, está atrapalhando o andamento do culto. Os irmãos estão perdendo atenção aqui na pregação do evangelho. Não é isso? Estou errado em fazer isso? Estou admoestando, estou falando, estou corrigindo, segundo a justiça, segundo a palavra. Verso 28. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Então eu vou ter que abrir esse texto se a pessoa rebater. Eu vou ter que pegar esse texto só um minutinho, senhora ou senhor. Pegar o texto e falar assim, não sou eu que estou dizendo, apóstolo Paulo. Você vai contender também com o apóstolo Paulo? Não é? Então, é assim que resolve as coisas, né? Então, tá vendo? É segundo a justiça, segundo a palavra. Esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. E os outros? Então, julga o quê? O que eles profetizaram, o que eles pregaram. Já pensou, irmãos? Todo dia vem aqui um e prega na igreja. A igreja tem 30 profetas. Tem lugar que é assim, irmão. Todo mundo prega na igreja. Todo mundo prega, todo mundo sobe no púlpito e prega. Vocês já viram isso? Tem lugar que é assim. E não é assim. Então a igreja tem que ter uma certa ordem, não é? 2 ou 3 e os outros julguem. 30. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos poderei profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Glória a Jesus. Então é um conselho, né, irmãos? O costume dessa igreja aqui, o culto deles, a liturgia do culto, a ordem do culto era uma, né? Por certo, eles não faziam a nossa oração aqui, o louvor, com um violão só, que nem a gente faz, né? Então cada igreja tinha um jeito, o apóstolo Paulo conduziu desse jeito, né, irmãos? Glória a Jesus. Vamos ler. Eu falei para os irmãos segurarem Tessalonicenses, irmãos. Acho que vai dar tempo, sim. Vamos lá. Tessalonicenses de novo, capítulo... 1 de Tessalonicenses, vamos no capítulo 1. Falar mais um pouco de julgar. Vamos ler, irmãos. Verso 2, capítulo 1, verso 2. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita ciência, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar nos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então os irmãos percebem, eu peguei um texto assim meio aleatório, mas para os irmãos perceberem, né? Os argumentos que o apóstolo Paulo fala, não só acerca da igreja de Tessalonicenses, como ele fala dele mesmo, como ele usa também a Macedônia, né? Dizendo, olha, é por esse motivo que vocês são reconhecidos, é por esse motivo que a gente considera que vocês têm amor, é por esse motivo, etc. Ele vai explicando, né? Então você discerne uma igreja, você discerne um povo, você discerne um grupo de irmãos, de que forma? Né? A base é o evangelho. A base é o evangelho. Os irmãos percebem que o apóstolo Paulo ele põe o evangelho ali como um parâmetro para discernir. O que faz deles serem verdadeiros, terem o amor de Cristo, o operar de Deus está na vida deles. Né? Então, e muitas vezes as pessoas elas discernem uma igreja, um grupo, muitas vezes por testemunho. Não sei se vocês já viram isso, né? Não, essa igreja aqui, ela é de Deus, porque olha o tanto de milagre que tem. Né? Esses dias eu vi um vídeo de um homem que ele testemunhou 1 milhão de vezes lá numa igreja e ele, toda hora ele tinha um problema, mas era assim, estava doendo a panturrilha e quando o senhor orou eu fui curado. Estava com dor no pé da barriga e eu sarei. Eu estava com um zumbido aqui no ouvido já fazia 3 dias, e depois que o senhor orou eu estou liberto. E as pessoas, elas usam esse tipo de julgamento ou de parâmetro para discernir que ali é um lugar que opera o poder de Deus, né? Sendo que, na verdade, a palavra nos ensina que é o evangelho.
O evangelho, sim, é a base da nossa fé. Não é? Então o apóstolo Paulo ele usa esses argumentos aqui para falar da fé dos Tessalonicenses, não é? E dizendo que baseado no evangelho é que ele tem essa confiança. Glória a Jesus. Em 1 de João, irmãos, primeira carta, né, de João, capítulo 4, verso 1, diz assim: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, irmãos, como que eu faço essa prova? Como que eu faço esse julgamento? Né? Então aqui nós entendemos, né, que havia nessa época um falso ensino, né, que Jesus já tinha, por exemplo, já tinha vindo, ou que o Senhor Jesus não tinha vindo em carne. Até hoje tem pessoas que acreditam que Jesus não veio em carne. Né? Então, o apóstolo João ele dá algum entendimento aqui para essa igreja. Né? Verso 2: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é... Tá vendo que interessante? É muito específico, né? Ué, então basta dizer que Jesus veio em carne, então que ele é de Deus? Hoje já não serve mais só isso. Mas naquela época era um parâmetro. Então haviam seitas que diziam que Jesus não veio em carne. Então ele já deu um entendimento. Ó, tem uma igreja aí, tem um povo aí, tem uns profetas aí, falando que Jesus não veio em carne. Então, nem ouçam, porque não é de Deus. Não é? Verso 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está. Glória a Jesus. Não é? Então os irmãos percebem? Então eles pegaram ele pegou um parâmetro que era um fato daquele momento ali e orientou a igreja. Olha, julguem, observem. Não creia em qualquer pregação, em qualquer manifestação. Tenham discernimento, observem. Tem gente aí pregando que Jesus não veio em carne. Hoje em dia, tem pessoas que pregam que Jesus já veio, já ressuscitou. Perdão, já ressuscitou não. Já retornou, né? Já voltou. E que se Jesus Cristo já voltou, então... isso daí eu já ouvi, né? Um pregador ensinando isso. E que o Senhor Jesus Cristo, então, levou todo o pecado, não tem mais pecado. E aí ele discerne assim, não tem mais pecado porque o que faz o pecado existir é a lei. E Jesus aniquilou a lei. Então, se não tem mais lei, não tem mais pecado. E se não tem mais pecado, vai ser feliz. Vai aproveitar esse mundo que Deus fez, aproveita, porque você é livre. Você na verdade, é escravo da igreja. A igreja que te põe um peso, uma carga. A igreja está oprimindo a sua vida. A igreja está trazendo para você acusação. Está te fazendo se sentir acusado. E não está certo isso. Né? Então ele quer dizer o que para você? Seu casamento não está bom? Separa, arruma outro. Não é? Sentir uma vontade de fazer um negócio, vai e faz. Porque não é pecado. Não é? Deus está com você. A pessoa fala isso. Não é? 1 de Coríntios, de novo, irmãos, capítulo 6. Mas ele vai rebater esse texto aqui também. Que ele vai dizer assim, ó, mas é que quando Paulo escreveu isso, Jesus ainda não tinha voltado, tá? Jesus veio no ano 70. Eles pregam isso. Aniquilam o pecado, dizem que não existe mais pecado. Dizem que não precisa mais batizar, que não precisa mais tomar ceia, por exemplo. E é o mesmo espírito do anticristo, porque quem faz isso, irmãos, está levando as pessoas ao abismo. O anticristo é o quê? É o contrário de Cristo. É o inimigo de Cristo. O que é o inimigo de Cristo? É aquele que vai fazer as pessoas se afastarem de Cristo. Então a pessoa está indo para uma igreja, está falando de Jesus, está cantando louvor e está indo para o abismo. Enganados por causa da mentira, por causa do engano. Verso 12. 1 de Coríntios 6, 12. Aliás, vamos ler a partir do 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados,
Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Glória a Jesus. Então, os irmãos percebem uma lista de pecados aqui. E o apóstolo Paulo ensinando, eles não vão herdar. Então, a palavra automaticamente está ensinando que a igreja deve se atentar para não viver e não praticar essas coisas. Se desviar dessas coisas, cortar essas coisas das suas vidas. Né? Aí vem alguém e diz, não, mas não tem mais pecado. Não, é que Jesus já veio. Não tem mais pecado. Não tem mais acusador. O acusador já foi derrotado. Ele já foi vencido. Ele nem no mundo está mais. Você está com medo do diabo, ele nem existe, nem está mais aqui. Não tem mais demônio, isso é coisa da sua cabeça. Isso é coisa que a religião te ensinou, bobo, sua boba. Sai daí, meu, vem ser feliz. Né? E aí a pessoa entrega de mão beijada a pessoa pro diabo. E a pessoa vai viver em pecado, vai viver em todo tipo de pecado, como está escrito aqui, vai abaixar a guarda e vai ser uma presa fácil. Entenderam, irmãos? Então o texto ele é muito claro, né? Tem um texto em Apocalipse também. Está lá no finalzinho, acho que é no último capítulo. Vamos ler o 21 do início, vai, verso 1 em diante. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda? A segunda morte. Tá vendo? Então, os irmãos percebem que aqui é uma profecia, a profecia está falando do cumprimento de todas as coisas, de uma igreja adornada, que Deus vem buscar, resgatar para si esse povo, para morar com ele, para habitar com ele. Mas quem que não vai habitar? Aí mostra uma lista de pecados aqui, de pecadores. Né? Tá vendo, irmãos? Então, você tem que julgar, você tem que ficar atento no que você ouve. Aqui não é uma conveniência, porque você mora aqui pertinho, eu vou na comunidade Unidos por Cristo, porque é pertinho da minha casa, porque os irmãos são legal. É porque você entendeu que a palavra que nós pregamos é verdadeira. Você não está aqui porque aqui é um lugar que o irmão toca, porque eu mesmo não toco nada, né? Estou aprendendo. Não é porque tem uma banda, não é porque o irmão profetiza tudo, né? Profetiza o futuro, não é porque a pregação daqui, a profecia daqui se cumpriu na vida de um, de outro, porque aqui os irmãos arrumam casamento. Não. É porque o evangelho que você ouviu na pregação da igreja te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, do pecado de não crer em Jesus. Você entendeu que essa pregação do evangelho é a pregação que Jesus Cristo ensinou, que foi o que o Senhor Jesus mandou fazer. Você olha lá, Mateus 28, pregai o evangelho. Mateus 8, 31, se permanecer na minha palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como dizes tu, Felipe? Mostra-nos o Pai. Tá vendo? Eu e o Pai somos um. Olha só, esses irmãos que pregam a verdade, esses irmãos estão pregando a verdade. O caminho da salvação é a comunidade Unidos por Cristo em Itapevi, irmãos? E lá na Rússia não tem ninguém pregando, lá na China, lá nos Estados Unidos, lá na África. Será que ninguém está pregando esse evangelho? É claro que está. É claro que tem alguém em muitos lugares no mundo pregando o evangelho e dizendo a lei foi aniquilada. Foi Jesus que revelou o Deus verdadeiro. Pode ter certeza, já falei para os irmãos. Antes de eu conhecer os irmãos aqui, eu encontrei um livro e comprei o livro de um chinês que ensinava o que nós pregamos aqui. Eu tenho esse livro, eu posso mostrar para os irmãos. É um livro digital, mas eu tenho. Né? Então, irmãos, você tem que julgar o que você ouve.
e colocar diante do Evangelho. E isso vai dizer o que é certo e o que é errado. E quando você estiver cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te usar assim, não para julgar e condenar as pessoas, mas com discernimento, com sabedoria, mostrar para elas a luz do Evangelho. Amém, irmãos? Vamos agradecer em nome de Jesus?